Uma ótima quarta-feira para você que está começando o dia daquele jeito, muito bem informado aqui no canal do Lessa, chegando com as primeiras notícias do Fluminense, que ainda não tem um adversário definido nas oitavas de final da Copa Libertadores. Não foi dessa vez. Ontem o Grêmio visitou o Huachipato lá no Chile, conseguiu uma vitória por 1-0 e adiou a definição do confronto do adversário do Fluminense na próxima fase da Copa Libertadores. E eu já vou abrir esse vídeo falando sobre isso, que é evidentemente motivo de muita ansiedade por parte de todos nós, conhecermos quem o Fluminense vai enfrentar nas oitavas. Tentando ser bem objetivo aqui, né? Após o jogo de ontem, essa vitória do Grêmio, o que acontece? O Grêmio conseguiu a classificação que parecia até improvável, né? Começou a Libertadores perdendo 2 jogos, como o Botafogo, e foi buscar na reta final. Ontem jogo num estádio que não tinha muita torcida. O Huachipato não é um clube de massa, mas muita chuva, um gramado extremamente complicado, um jogo muito difícil. O Grêmio conseguiu segurar a vitória, levou pressão no segundo tempo, e dessa forma avança para as oitavas de final com o seguinte cenário: no próximo sábado vai enfrentar o já eliminado Estudiantes, jogo às 7 da noite no próximo sábado. E qual é o cenário? Se o Grêmio ganhar, o Fluminense vai enfrentar o The Strongest. Aqui tem um resumo, na verdade, que o perfil Guerreiro Tricolor publicou aqui. Vitória do Grêmio contra o Estudiantes, teremos Fluminense versus The Strongest. Se acontecer um empate em 0-0 ou 1-1, o adversário do Fluminense será o Grêmio. Se o empate for a partir de 2 gols, ou seja, 2-2 para cima, aí o adversário passa a ser o The Strongest, porque os dois times estão iguais ali no saldo de gols, e aí o critério de empate seria o número de gols marcados. Beleza? E aí, claro, se o Grêmio for derrotado pelos Estudiantes, em casa não, né? Porque o Grêmio vai jogar no Couto Pereira. Mas enfim, se o Grêmio perder, o Fluminense também enfrentará o Grêmio. Tá? Esses são os cenários para você ficar ligado. E dependendo de qual for a sua torcida, enfim, você já vai ter um lado nesse jogo do próximo sábado. Eu sou da opinião de que quando você chega num mata-mata de Libertadores, você não tem que ficar escolhendo o adversário, mas é claro que a gente torce por um caminho teoricamente o mais fácil. E é teoria mesmo, né? Na prática, às vezes você acha que vai enfrentar um time que supostamente é mais fraco, ou que no papel é mais fraco, e acaba sendo eliminado. Então não significa muita coisa, mas eu prefiro ainda enfrentar o The Strongest, mesmo tendo o componente altitude. Estou pensando aqui na parte esportiva, tá? De logística, viagem, é 10 vezes pior. Isso aí é claro. Mas pensando que tecnicamente, em qualidade do time, eu acho mais difícil enfrentar um Grêmio, um clube brasileiro, um time que tem qualidade, um time que está acostumado a disputar essa competição em 2 jogos ali de mata-mata. Acho bem complicado. É complicado pro Grêmio também. Não é que a gente tem que temer os adversários. O Grêmio também não quer enfrentar o Fluminense. Eu tenho certeza disso. O Grêmio não quer enfrentar o Fluminense. Agora, eu faria, entre aspas, essa escolha, mas não assim, batendo no peito e para sair comemorando, não. Acho o jogo de altitude que tem um risco um risco muito elevado. Você vai para uma situação em que, se você perder a concentração, você vai para um cenário em que a coisa pode desandar de uma hora para outra, você perde a concentração ali, leva 2 gols absolutamente de um nada, do chute fantasma lá como diria o Vilela, lá do meio de campo. Enfim, eu tenho bastante receio de jogos na altitude. Se você leva 2, 3 gols, depois para você tirar essa diferença, meu amigo, é muito complicado. Então, o cenário é esse. Ainda assim, com essas considerações, eu acho que enfrentar um brasileiro, enfrentar um Grêmio, seria mais complicado. Mas enfim, né, o Grêmio vai definir a vida dele no próximo sábado, se vai ser primeiro, se vai ser segundo grupo. Definiremos também a nossa vida, o nosso destino nessa oitava de final, se vamos para Bolívia ou se vamos depois para Curitiba ou para outro lugar enfrentar o Grêmio. O que importa até lá, o mais importante, é o Fluminense melhorar, é o Fluminense crescer, é o Fluminense evoluir. Hoje o maior adversário do Fluminense vem sendo o próprio Fluminense. Então não adianta a gente pensar na dificuldade do jogo
se o time até lá e tem tempo para chegar para esse mata-mata com muito mais condições de competir, de jogar um futebol melhor e de, a partir disso, brigar contra qualquer equipe. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários, quero ouvir vocês também. Vocês, palpite ou o que vocês desejam que aconteça no próximo sábado. Vou até compartilhar aqui um trecho de um comentário do Mário Marra, que é um jornalista que eu respeito muito, eu acho um cara muito qualificado e muito sério acima de qualquer coisa. Ele falou isso aqui na ESPN Brasil sobre o Fluminense. A gente sabe, o Fluminense não tem jogado com o brilho que jogou várias vezes na temporada passada, mas é muito forte, um técnico experiente e já vencedor, e com um elenco que já passou por isso. Então eu não descarto o Fluminense, não. Eu tenho visto muita gente falando, o Fluminense está abaixo. Tá... Não, eu acho o Fluminense perigosíssimo. Hoje, a gente sabe. Essa é a opinião do Mário Marra, porque tenho certeza que tem muita gente aí já descartando o Fluminense, que não tá... Realmente, o Fluminense não tá jogando bem, não tá jogando futebol convincente, não jogou esse ano 2024, isso é um fato. Mas não levar em consideração que esse time pode recuperar o seu potencial, que esse time tem qualidade para fazer isso, na minha visão, é um erro muito grande. E eu sei que vai ter muita gente subestimando o Fluminense nesse mata-mata de Libertadores, na minha visão. Né? Além de toda Fla-Press, a gente sabe como é que as coisas funcionam, acho que vai ter muita gente aí subestimando o Fluminense pelo que ele está jogando no momento. E tomara, convenhamos, tomara porque assim é melhor, deixa eles subestimarem. E galera, por favor, aquele lembrete de sempre, de deixar o seu like, você que está assistindo o vídeo, clica aqui embaixo, não custa nada, é absolutamente de graça, isso ajuda, faz com que o YouTube possa recomendar os conteúdos, os vídeos aqui do canal para mais e mais tricolores que depois poderão chegar aqui, se inscrever e ajudar a gente a bater essa meta de 100 mil inscritos. É muito importante a participação de todos vocês. Vocês são meus principais patrocinadores diários aqui, então já muito obrigado pela atenção e verifique se você está inscrito. Se você está assistindo por acaso pela primeira vez aqui o canal do Lessa, deixe aí a sua inscrição, porque muita gente vem, assiste conteúdo e nem se ligou que ele não está inscrito. Então é sempre muito importante conferir, tá bom? Vamos lá, vamos com informações de bastidores aqui do Fluminense, do pós-jogo contra o Juventude. E sobre isso, eu conversei com pelo menos 3 pessoas diferentes ontem, que eu consegui apurar algumas coisas que aconteceram no vestiário depois da partida contra o Juventude que chamaram muita atenção. E o que eu posso dizer para vocês é que houve um clima, não um clima de tristeza e muito menos de acomodação. Pelo contrário, foi um clima assim de revolta, de muita revolta com o resultado, com o empate que o Fluminense sofreu. E 2 dessas 3 pessoas me relataram que foi tipo o pior vestiário, o pior clima de vestiário talvez em muito tempo no Fluminense, talvez desde que o Diniz tenha chegado. Talvez tenha sido, entre aspas, o pior vestiário ali. De muita cobrança entre os jogadores, de muita revolta de jogadores experientes como Felipe Melo, como Marcelo, o próprio Fábio. O Fábio não estava triste, o Fábio estava revoltado com o erro que ele cometeu. E é para estar mesmo, né? Convenhamos, é para estar mesmo. Membros da diretoria, o próprio presidente Mário Bittencourt, do lado de fora do vestiário, muito agitado. Não sei se ele chegou a discursar para os jogadores. O Felipe Melo é um cara que tem uma voz muito ativa no vestiário, deve ter falado naquele momento. Enfim, muita coisa certamente foi falada ali após esse jogo diante do Juventude. E o clima esquentou, ficou quente. E eu acho, aí é uma visão, uma análise a partir daquilo que eu ouvi, e teve algumas situações que chegaram até mim que eu não consegui confirmar, e por isso eu não vou falar aqui. Eu acho que, analisando isso, me deixa, de certa forma, até muito satisfeito. E até mais tranquilo. Não que isso vá resolver os problemas do Fluminense, mas o que me deixaria mais assustado, mais revoltado, é se essa cobrança não tivesse ocorrido, se essa revolta não tivesse ocorrido, se tivessem normalizado o resultado, como o próprio Eduardo Barros tentou, querendo ou não, de uma forma ou de outra, normalizar o empate contra o Juventude, dizendo que o Fluminense não tinha obrigação de vencer, quando tem sim a obrigação de vencer, né, um jogo como esse. Então eu acho que essa revolta, ela meio que deixa claro pra gente que os jogadores têm noção do quão ruim foi aquele empate,
do quão ruim é o Fluminense estar ali rondando a zona do rebaixamento e de que o time, no Campeonato Brasileiro, não está conseguindo entregar nem desempenho nem resultado. Ao contrário, na Libertadores você consegue entregar o resultado. Então eu vejo até como algo positivo. É claro que, enfim, o ideal é que não precisasse disso. Assim, essa revolta, essa insatisfação, essa inquietação é um primeiro passo para você resolver parte do problema. O Fluminense não pode... Porque não é só a questão do resultado, é a postura que o time teve em alguns momentos dentro do jogo. Ontem eu falei sobre isso aqui, né? Um jogador de Juventude jogando à vontade, marcação distante, marcação dispersa. Então isso tem a ver com postura também. Se vocês repararem, depois, até na Zona Mista, quem assistiu a Zona Mista na nossa transmissão, o Marquinhos foi o único jogador que falou. E cara, ele está assim como depois, com essas informações, eu percebi, eu já tinha notado na hora, mas liguei uma coisa a outra e ele estava ali meio que assustado na Zona Mista, sabe? Tava meio que cansado, mas assustado, assim. E o Eduardo Barros também estava na entrevista coletiva, inquieto, né? Com um comportamento um pouco diferente do que ele normalmente costuma estar quando ele tem que, enfim, ir lá e conceder entrevista no lugar do Fernando Diniz. Então acho que tudo isso deixa uma mensagem positiva, se é que podemos dizer assim. Não, como eu disse, não é isso que vai resolver os problemas, tem que trabalhar, tem que resolver em campo, mas me deixaria muito apavorado e revoltado se a postura não fosse essa. Então acho que está dentro do que é esperado para um grupo vencedor, para um grupo experiente, para um grupo com lideranças importantes, que entende, que sabe que na prática o time tem que crescer, tem que evoluir e precisa sair dessa situação. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Deixa aí o seu like, seu comentário, se inscreva aí no canal do Lessa e ao longo desta quarta-feira a gente volta com muito mais notícias, muito mais informações por aqui. Um abraço!